pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vim trazer a receita das minhas esfirras. Já fiz elas aqui em casa, já fiz pros amigos, já levei pra festinha, sucesso, viu? Dá pra fazer pra vender, dá pra fazer pra reunir a galera em casa e fazer o dia das esfirras. Vale super a pena. Hoje eu vou ensinar de calabresa de carne, vou mostrar o passo a passo. Essa receita era da minha mãe, acabei fazendo uma adaptaçãozinha aqui, mas ficou super bacana, viu? Acompanhe aí. Então, vamos lá. Aqui eu tô colocando 1,5 colher de sopa de fermento biológico. E agora, 1 colher de sopa também de açúcar. Açúcar vai dissolver o fermento. Então, você vai mexendo até ele virar uma pastinha. Aí, nesse recipiente, pessoal, eu coloquei 300 ml de leite, 250 ml de água e 200 ml de óleo. E agora, eu vou colocar meia colherzinha de sal. Uma mexidinha aqui. E eu vou colocar agora, pra aquecer no micro-ondas, cerca de 30 segundos. É só pra quebrar o gelo, porque o leite tava na geladeira. Então, não pode ser gelado, mas também não pode ser quente. Tem que ser uma temperatura ambiente, então eu vou colocar 30 segundos. Bom, agora eu vou despejar aqui, junto com o fermento. Vou colocar 2 ovos inteiros. E vou colocar uma pitadinha mais de açúcar, porque eu gosto daquela massa um pouquinho agridoce. Não dá uma diferença muito gritante. É só uma pitadinha mesmo, não chega a ser nem metade da colher de açúcar, tá? Gente, como eu faço essa receita de olho, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de sal, tá? Aqui, um pouquinho menos da metade da colher também. Aí, mexi tudo, bem misturadinho, eu vou começar a acrescentar a farinha, tá bom? Bom, aqui eu vou acrescentando a farinha aos poucos, tá? Colocando, vou misturando. Provavelmente, vamos usar um pacote só de farinha. Mas, a massa a gente vai sentindo como ela vai ficar, tá? Aqui vai mexendo. E vai colocando. Quando não der mais pra mexer, aí você já começa a mexer com a mão, tá? Quando você vê que ela já não tá mais muito líquida, aí você começa a mexer com as mãos. Ó, aqui, ela já começa a ficar mais durinha, tá vendo? Já tá agarrando na colher. Então, agora eu vou lavar as minhas mãos e vou começar a amassar ela. Bom, vamos lá. Com as mãos, a gente acaba sentindo um pouquinho mais, se ela vai precisar mais de farinha, se não, varia bastante. Aqui tá grudando bastante, então eu vou colocar mais farinha. Ó, gente, coloquei um pouquinho mais de farinha, coloquei o restinho que tinha no pacote. Então, basicamente, foi um pacote inteiro de farinha. Agora, eu acho que não vai ser mais necessário acrescentar farinha. Essa massa, ela não precisa ser sovada, que é ficar amassando, usando força. É só mesmo misturar, pra tentar deixar ela soltinha. Quando ela começar a desgrudar do fundo, desgrudar da sua mão, que geralmente é o ponto ideal dela, tá? Ó, aqui ela ainda tá grudando na minha mão. Ó, coloca aqui, ela ainda segura. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, tá? Ó, coloquei mais um pouquinho, coloquei cerca de 1/3 do pacote da farinha. Eu mostro pra vocês o tanto que eu usei depois, tá?
Essa receita, eu uso ela muito de olho, faço ela muito de olho. Então, eu acabo não tendo as medidas certinhas, até porque a massa acaba variando mesmo. Ó, aí agora com a farinha, ela já tá bem descolada, tá descolando o fundo. Aí a gente só vai mexer pra farinha poder se misturar, né? Ó, gente, essa massa é uma massa que ela não fica lisinha mesmo, mas você consegue perceber o ponto dela quando ela não tá mais grudando, ó. Não gruda mais, tá? Não gruda no fundo e não gruda na mão. Então, esse já é o ponto da massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a massa descansar enquanto eu faço os recheios. Assim que tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês e dou uma média de tempo que acabou ficando, tá? Descansando. Ó, gente, eu usei cerca de 1/3 do pacote, tá vendo? Eu usei, então, um pacote inteiro e 1/3 de outro pacote. Tudo na massa, tá bom? A gente vai acabar usando mais um pouquinho, que quando eu for fechar as esfias, montá-las, eu vou acabar usando um pouquinho de farinha também, tá? Bom, vou começar a fazer o recheio. Vou ralar a calabresa, vou usar 2 calabresas inteiras, tá? Então, eu vou ralar ela aqui, na parte mais grossinha. Rala ela inteira. Gente, aqui é o recheio de carne moída. Eu acho que o ideal é cada um coloque seu tempero, né? E deixe sua marca registrada aí. Mas, o que eu uso aqui? 500 gramas de carne moída. Refogo a carne moída no alho, azeite, sal, cebola. Coloco um pouquinho de sazon de carne, né? E no final coloco cebolinha picadinha, tá? Aí a gosto, fica a critério de vocês. Ó, e aqui tá o de calabresa. Ela tá toda ralada. Eu acrescentei, coloquei na frigideira sem nada, porque a própria calabresa solta um pouquinho de óleo, né? Então, ela acaba se refogando no próprio óleo. Então, eu coloquei, esquentei a frigideira, joguei a calabresa, joguei cebola picada e deixo ela murchar um pouquinho, que é onde ela vai dar o cozimento ideal. E pronto. E o que eu queria falar sobre a carne moída? Tem gente que faz esfirra com carne moída crua. Faz a massa, coloca a carne moída temperada crua dentro da massa e põe pra assar. Eu, particularmente, prefiro refogar a carne moída antes, tá? Porque eu tenho certeza que ela vai estar bem cozidinha, e não vai ficar aqueles grumos, né? Eu acredito que ela refogada, ela fica um pouquinho mais soltinha. Fica mais saborosa de comer. Mas isso é um gosto pessoal. Já vi outras receitas assim, de forno direto com a carne moída crua, mas prefiro dessa forma, tá? Gente, agora a massa descansou por 1 hora, enquanto eu fazia os recheios, estava organizada aqui na cozinha. Ela descansou, agora eu vou montar as esfirras, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu montei uma tábua, um pouquinho de farinha e vou usar o rolo, tá? Vou mostrar já pra vocês. Bom, gente, aqui eu vou pegar a farinha e passar na tábua. Vou passar um pouquinho no rolo, que é pra não grudar, tá? E agora eu vou abrir a massa. Ela fica bem elástica. Então, o ideal é que seja um rolo de madeira mesmo, porque o de plástico eu acho que não aguenta bem a pressão, né? Você tem que fazer um pouquinho de força pra ela esticar bem. Abriu a massa, vou pegar o recheio. Ó, vou começar pela de carne moída, tá? Vou pegar aqui a colher, vou colocar uma quantidade, não pode ser muito, porque senão ela não fecha e estoura quando for assar, mas também a gente pode tentar dar uma caprichadinha, né? Não precisa deixar só um pouquinho de recheio. Colocou a quantidade razoável, a gente vai fazer o quê? Pegar as 2 laterais, unir. Aí, já aperta aqui, tá? Pra fechar bem. Formou um triângulo. Sobe a de baixo e já fecha aqui, ó. Parece difícil, mas depois que você pega a prática, fica facinho, tá? Aí, aperta bem, porque ela, novamente, ela é elástica, então ela acaba cedendo um pouquinho, tá?
esticando um pouquinho mais depois, tá? Então, tem que apertar bem pra ela ficar bem fechada. Olha só que bonita. Viu? Prontinha? A gente vai colocar no tabuleiro. Colocar enfileiradinho, tá? Aí, seguimos para a próxima. Passa a farinha pra não grudar. Abre bem a massa. Agora eu vou mostrar pra vocês a de calabresa. Quando a gente faz em casa, pra gente não tem muito problema, né? Bom, agora eu vou mostrar a de calabresa pra vocês, como que eu faço. Por quê? Tem um diferencialzinho aí. A montagem dela é legal a gente fazer diferente pra poder identificar os sabores. Então, vocês viram como que eu fecho a de carne. E agora a de calabresa eu vou fazer diferente, tá? Aqui essa massa aqui ficou um pouquinho menor. Então, vou colocar um pouquinho menos de recheio só pra vocês entenderem como que é. É o mesmo esquema, só que a gente vai fazer ela de cabeça pra baixo. Vamos lá. Passou aqui em forma de triângulo também, tá? Só põe ela em cima do recheio. Vem com a outra parte também em forma de triângulo. Põe em cima do recheio e da outra parte. E a de baixo em cima das duas. Deu pra entender? Aí, você vai apertando, aperta as pontinhas, amassa ela um pouquinho pra juntar. E aí, a gente põe ela pra assar dessa forma. Porque aí ela fica lisinha em cima, você consegue identificar. Vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Ó, aí essa daqui, a de carne e a de calabresa. Legal, né? A gente consegue diferenciar. Fica muito bacana, até pra quem quiser vender, é interessante. Ó, gente, aqui eu quebrei um ovo, né? Coloquei só a gema, separei a clara da gema e vou pincelar pra gente colocar pra assar. Bom, gente, essa aqui foi a sobra, tá? Da massa. Fizemos todo o recheio. Sobrou essa quantidade de massa aqui que ainda dá pra fazer mais um tabuleiro tranquilo. E aí, vai a critério de vocês escolher o recheio, colocar mais um pouco, mais uma calabresa. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Bom, gente, esse foi o resultado. Aqui são elas prontas, tá?
renderam 40 esfirras essa receita. E ainda sobrou um pouco de massa que dava pra fazer mais umas 8, eu acredito. De 8 a 10, tá bom? É que eu não quis fazer mais recheio e como deu muitas esfirras aqui, resolvi não fazer mais e reservei a massa. Aí, se vocês quiserem utilizar essa mesma receita pra fazer uma quantidade menor, é só reduzir pela metade, tá? Os ingredientes. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!